Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 19 perguntas de nível fácil, médio e difícil. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Qual era o nome da mãe de Manassés, o rei de Judá? Alternativa A, Batseba. Alternativa B, Maaca. Alternativa C, Efzibá. Alternativa D, Gedida. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Efzibá. Em 2 Reis capítulo 21 e versículo 1 está escrito: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá. Pergunta de número 2. A prática do batismo conduzida por João Batista ocorria em qual rio? Alternativa A, Rio Tigre. Alternativa B, Rio Jordão. Alternativa C, Rio Pison. Alternativa D, Rio Quizon. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Rio Jordão. Em Mateus capítulo 3 e versos 5 ao 6 está escrito: Então iam ter com eles de Jerusalém, de toda a Judéia, e de toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Pergunta de número 3. Quem foi o rei que se envolveu em práticas de adivinhação, feitiçaria e realizou o sacrifício de seu próprio filho? Alternativa A, Manassés. Alternativa B, Ezequias. Alternativa C, Josias. Alternativa D, Abias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Manassés. Em 2 Reis capítulo 21 e versículo 11 está escrito: Porquanto Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e com os seus ídolos fez Judá também pecar. Pergunta de número 4. Qual árvore foi utilizada por Deus para comunicar-se inicialmente com Moisés? Alternativa A, cipreste. Alternativa B, sicômoro. Alternativa C, oliveira. Alternativa D, sarça. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, sarça. Em Êxodo capítulo 3 e versículo 4 está escrito: E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Pergunta de número 5. Segundo o livro de Gênesis, quem foi o avô de Enos? Alternativa A, Matusalém. Alternativa B, Lameque. Alternativa C, Adão. Alternativa D, Quenã. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Adão. Em Gênesis capítulo 5 e versos 3 ao 6 está escrito: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos. Pergunta de número 6. Quem na Bíblia é caracterizado como um homem íntegro, justo e que teme a Deus? Alternativa A, Jó. Alternativa B, José. Alternativa C, Esdras. Alternativa D, Cornélio. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Jó. Em Jó capítulo 1 e versículo 1 está escrito: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Pergunta de número 7. Como são designados os 24 indivíduos que se encontram na presença de Deus conforme descrito no livro do Apocalipse? Alternativa A, mensageiros celestiais. Alternativa B, anjos caídos. Alternativa C, servos. Alternativa D, anciãos. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, anciãos. Em Apocalipse capítulo 11 versículo 16 está escrito: E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus,
prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Pergunta de número 8. Quais animais foram possuídos pelos demônios, depois de serem expulsos dos corpos de 2 homens? Alternativa A, morcegos. Alternativa B, corujas. Alternativa C, porcos. Alternativa D, bodes. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, porcos. Em Mateus capítulo 8 e versos 31 ao 32 está escrito: E os demônios rogavam-lhe dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Disse-lhes Jesus: Ide. Então saíram, e entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Pergunta de número 9. Qual homem justo e piedoso perdeu seus filhos devido a um vendaval? Alternativa A, Noé. Alternativa B, Jó. Alternativa C, Daniel. Alternativa D, Simeão. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Jó. Em Jó capítulo 1 e versos 18 ao 19 está escrito: Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Pergunta de número 10. De acordo com o livro de Mateus, quem foram os pais de Boaz? Alternativa A, Isaque e Rebeca. Alternativa B, Salmão e Raabe. Alternativa C, Acarias e Isabel. Alternativa D, Eucana e Ana. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Salmão e Raabe. Em Mateus capítulo 1 e versículo 5 está escrito: Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Obed de Rute. Obed gerou a Jessé. Pergunta de número 11. Em qual dos seguintes livros bíblicos encontramos a afirmação: Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito? Alternativa A, Provérbios. Alternativa B, Salmos. Alternativa C, João. Alternativa D, Isaías. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, João. Em João capítulo 3 e versículo 16 está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunta de número 12. Qual é o nome do pai de Zacarias de acordo com as Escrituras? Alternativa A, Elifaz. Alternativa B, Baraquias. Alternativa C, Quenais. Alternativa D, Sete. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Baraquias. Em Zacarias capítulo 1 e versículo 1 está escrito: No 8º mês do 2º ano de Dário veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Pergunta de número 13. De que lugar Salomão obteve a madeira para construir sua carruagem? Alternativa A, Líbano. Alternativa B, Etiópia. Alternativa C, Pérsia. Alternativa D, Índia. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Líbano. Em Cantares capítulo 3 e versículo 9 está escrito: O rei Salomão fez para si uma carruagem de madeira do Líbano. Pergunta de número 14. Timóteo era considerado filho na fé de qual apóstolo? Alternativa A, Bartolomeu. Alternativa B, Tiago. Alternativa C, André. Alternativa D, Paulo. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Paulo. Em 1 Timóteo capítulo 1 e versos 1 ao 2 está escrito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunta de número 15. Após quantos dias Lázaro foi trazido de volta à vida? Alternativa A, 9 dias. Alternativa B, 5 dias. Alternativa C, 4 dias. Alternativa D, 2 dias. Tempo na tela.
Acertou quem escolheu a alternativa C, 4 dias. Em João capítulo 11 versos 39 ao 40 e 43 está escrito: Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E tendo dito isso clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Pergunta de número 16. Quem, de maneira jubilosa, trouxe a Arca da Aliança para a cidade dançando? Alternativa A, o profeta Samuel. Alternativa B, o profeta Jeremias. Alternativa C, o rei Ezequias. Alternativa D, o rei Davi. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, o rei Davi. Em 2 Samuel capítulo 6 e versos 14 ao 15 está escrito: E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Pergunta de número 17. Quem na história religiosa exerceu o papel de juíza e liderou Israel simultaneamente? Alternativa A, Ana. Alternativa B, Lídia. Alternativa C, Débora. Alternativa D, Priscila. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Débora. Em Juízes capítulo 4 e versos 4 ao 5 está escrito: Então Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ter com ela para julgamento. Pergunta de número 18. Por que Matias foi designado como apóstolo para substituir Judas Iscariotes? Alternativa A, testemunhou a ressurreição. Alternativa B, ele temia a Deus. Alternativa C, era intercessor. Alternativa D, era íntegro. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, testemunhou a ressurreição. Em Atos capítulo 1 e versos 21 ao 22 está escrito: É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Pergunta de número 19. Qual foi o sexto flagelo infligido ao Egito por Deus? Alternativa A, peste nos animais. Alternativa B, tumores e úlceras. Alternativa C, chuva de pedras. Alternativa D, trevas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, tumores e úlceras. Em Êxodo capítulo 9 versos 8 ao 9 está escrito: Então disse o Senhor a Moisés e Arão: Tomai as mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.